Nós vamos falar sobre os projetos a serem desenvolvidos pelo Papa Francisco. E para conversarmos sobre isso, o nosso convidado é o jornalista, radialista e vigário episcopal para a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo. Seja bem-vindo, Padre Cido. Opa, estou muito feliz de estar aqui, não é, na Canção Nova, primeira vez, viu? Primeira vez? Estou muito orgulhoso. É um pecado da nossa parte, já era para ter vindo aqui há mais tempo. Ou às vezes o pecado é meu. Padre, há quanto tempo trabalhando com a comunicação social? Rapaz, comigo aconteceu uma coisa interessante. No ano de 1980, Dom Paulo Evaristo me chamou e disse assim: Padre, eu preciso de alguém que estude, senão eu vou ficar sem assessoria, não é? E eu disse a ele: Dom Paulo, se eu fosse estudar, eu não iria estudar teologia, não. Eu iria estudar comunicação. Louvado seja Deus, é isso que eu preciso. Aí tive que estudar, né? Aí ele me mandou a Roma, estudei em Roma, voltei, fiz a faculdade de jornalismo Casper Líbero e estou nas comunicações da Arquidiocese de São Paulo desde então, desde 82 que eu voltei ao Brasil. Quando se diz que está na comunicação da Arquidiocese de São Paulo, a gente está falando de rádio, a gente está falando de... Eu estou falando do jornal O São Paulo, estou falando da Rádio 9 de Julho, do site da Arquidiocese, do folheto litúrgico Povo de Deus em São Paulo, da Web TV que está nascendo agora, não é? E do Vicariato da Comunicação, que funciona como um grande guarda-chuva que cobre todos esses meios. Pois é, então a gente vendo que é amplo, né? São amplos esses meios pelos quais a comunicação ela pode acontecer. Eu queria saber qual o meio que o senhor acha mais fácil para evangelizar. Todos os meios hoje, a igreja não pode dispensar nenhum deles para não ser cobrada no futuro. Mas eu penso que o rádio ainda é extraordinário, sabe? Porque você dialoga com o povo, mas esses meios todos, eu entendo, eles têm um poder de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo, todos eles, mas tem também, quer dizer, é mais esse poder convocatório, porque nenhum deles dispensa o estar junto na comunidade, o olho no olho, o enfrentar o desafio de pessoas de vários tipos de cultura, estar juntos e construir comunidade. Verdade. Não é? É verdade. E a gente tem visto aí pelos meios de comunicação hoje, não é? Muitas notícias, por exemplo, a respeito do nosso querido Papa Francisco. Pois é, que beleza. Que chega num momento maravilhoso, assim, de tecnológico, né? A gente vê assim, as facilidades para que a mensagem hoje da evangelização aconteça através desses meios. Mas, ao mesmo tempo, se comunica também a respeito dele. E a gente percebe que há uma grande expectativa das pessoas em relação a esse Papa. Estou certo? É mesmo. Tem mesmo? Eu poderia lembrar um pouco, porque eu trabalhei muito, mas muito mesmo, na assessoria de Dom Odilo Scherer, quando do conclave. Eu cheguei a dar 10, 20 entrevistas por dia, todo mundo apostando neste ou naquele. É uma coisa curiosa isso, porque a grande imprensa, ela não tem os critérios da igreja. Então, ela tem os seus critérios de conveniência, né? É melhor esse do que aquele, e ela vai classificando as pessoas em conservadores, isso e aquilo. Eu cheguei a dar entrevista para grandes canais de televisão como se este ou aquele já fosse o Papa. E eu disse, olha, nós podemos ter surpresa, porque para nós católicos, quem manda é o Espírito Santo. Verdade. E o Espírito Santo não segue os critérios humanos. Haja vista a eleição do Papa Francisco, não é? Que não eram dos cotados. Que não era um dos cotados, não é? Ele inovou, não é? No fato de não seguir a lógica da grande imprensa, na escolha do nome, inclusive nos métodos de tocar a igreja.
Isso que está encantando a todos nós. O que eu percebo é que as pessoas estão muito esperançosas em relação ao Papa Francisco, né? O que nós podemos esperar desse pontificado, padre? Eu tenho uma ideia aqui, pode ser que algum teólogo vai me achar louco, mas eu tenho a impressão que todos os papas exercem o tríplice ministério de Cristo, de sacerdote, mestre e pastor. Agora, cada papa acentua mais um desses ministérios. Então nós tivemos João Paulo II, para mim, foi o grande sacerdote, que nos santificou com as suas palavras, com o testemunho da sua vida. Nossa, a gente se encantava com ele e a gente rezava com ele, não é? Ele era pastor, e foi um grande pastor que correu atrás das ovelhas para o mundo todo, mas tão santo ele era que quando Nosso Senhor o chamou, o povo já gritava santo súbito, não foi isso? Foi. Pois é. Aí nós tivemos Bento XVI, o grande mestre. Nossa, então sacerdote, mestre, mas o que é isto? Havia quem dissesse que os fiéis lotavam a praça de São Pedro para ver e se encantar com João Paulo II, não é? E continuaram lotando a praça de São Pedro para ouvir Bento XVI. Isso é extraordinário, isso é bonito. É verdade. E como eu no jornal, sou eu que transcrevo a palavra do Papa para os ouvintes, para os leitores do jornal O São Paulo, da Arquidiocese, eu me deliciava com as reflexões do Papa Bento XVI. Faltava o Papa Pastor e chegou o Papa Francisco, que cuida das ovelhas, que acolhe os doentes, que fala com as crianças com aquela simplicidade incrível, que fala com uma linguagem tão simples que as ovelhas podem entender a sua voz e ele entende a dor, o sofrimento de cada ovelha. Então, a grande missão dele, e nós estávamos precisando mesmo, desse pastor, que fala com ternura, que fala com carinho e que nos fala do pastor dos pastores, que é Jesus. Quem de nós não ficou espantado e ao mesmo tempo feliz quando ele disse: a nossa igreja sem Jesus Cristo é uma ONG do bem, é uma organização piedosa, generosa, mas não é a igreja que Jesus quis. Extraordinário isso. Corajoso, né? Corajoso. O passado deste homem, desse cardeal, né? Bergoglio, eleito o Papa Francisco, o passado dele contribuiu para essa eleição? O senhor acredita que sim? Com certeza. Um homem de uma vida tão simples, um homem que ergueu a sua voz para defender os pobres da Argentina, para defender a vida, enfrentando inclusive as autoridades que apregoavam o aborto, não é? Uhum. No início do pontificado, houve vozes que diziam: lá vem um Papa conservador, aquelas coisas que o pessoal fala. Mas, de repente, a gente percebe que a igreja, naquilo que é essencial, não pode ser, só pode ser conservadora. Com certeza. Porque a verdade não muda, não é? A verdade não muda. Na defesa da vida, ela não pode mudar. Sabe o que eu acho? Quem estiver esperando que o Papa Francisco vai jogar para a torcida, pode tirar o cavalo da chuva, porque ele vai ser muito firme na fé, ele vai ser um homem que de fato vai manter a igreja na sua doutrina,
com simplicidade, com generosidade, com amor, com carinho, não é? Deixando de lado aquilo que não era essencial, não é? A simplicidade no vestir, a simplicidade no trato, a simplicidade no morar, não é? Lá não precisa de todo o fausto de um chefe de Estado. Isso ele já começou a nos dar exemplo. Quando um Papa assume ali o seu pontificado, ele apresenta projetos dele como Papa para a Igreja? Nas primeiras palavras dele, sim. Ah, com certeza. Certo. E você não tenha dúvida disso. O Papa vai resgatar e vai criar em nós o encantamento por Jesus Cristo, a paixão por Jesus Cristo, que nós, eu acho que estávamos perdendo. Ele vai resgatar isso, com certeza. Haja vista o tanto que ele fala de Jesus, o tanto que ele fala da misericórdia, o tanto que ele fala do perdão, maravilhoso, né? O tanto que ele fala da alegria de ser católico. Um Papa que diz para nós assim: Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão. Isso é lindo, isso é teológico, isso nos fala desse Deus, usando uma linguagem humana, que tem dor no coração por causa daqueles que sofrem. E algo tão profundo, dito de uma maneira tão acessível, né? De uma maneira acessível. Porque a gente ouve gostoso, a gente ouve fácil, né? Mas verdade. fazer brotar uma verdade tão profunda de maneira tão fácil... Pois é isso. São essas coisas que nos deixam assim, alegres, felizes, né? Que bom saber que nós temos um Papa pastor que está seguindo aquele pedido que Jesus fez a Pedro. Depois, lá na beira do lago, quando Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? 3 vezes, até que caiu a ficha. E Pedro disse: mas eu neguei Jesus 3 vezes, não é? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Apesar de minhas fraquezas, de minhas negações, de minha cabeça dura, eu te amo, não é? E Jesus disse a ele: apacenta os meus cordeiros. Então, nós não somos cordeiros do Papa. Nós católicos, o povo de Deus, os batizados, somos os cordeiros de Cristo. E o Papa está olhando a gente assim, está nos abraçando, está enxugando nossas lágrimas, está nos consolando, está nos confirmando na fé. Que coisa linda é isto, não é? Verdade, verdade. É um desafio a gente passar isso pelos meios de comunicação como deve ser passado, né? O senhor falava aí pra gente que esses meios, eles dão a gente a oportunidade de evangelizar, mas de um meio mais convocatório, não é? Que não dispensa o encontro pessoal. Com certeza, não é verdade. O toque, o olhar, não é? O amor manifestado em ternura também, não é? Beleza, isso mesmo. Em beleza. Como que a gente pode vencer essas dificuldades? O meio, ao mesmo tempo que ele traz para nós possibilidades, ele tem também as suas limitações. Como a gente pode fazer para superar essas limitações e fazer com que, principalmente, esse grande grupo hoje no mundo, que é o dos jovens, que está sempre assim, cada vez mais se comunicando por essas novas mídias sociais, possam receber essa essência da mensagem de Cristo? Eu tenho a impressão que nós, comunicadores cristãos, temos que somar o conhecimento do meio, a técnica, e temos que ter unção. Unção, não é? Porque senão nós vamos ser tambores ocos que fazem barulho, não é? Nós vamos ser árvores com muitas folhas e pouco fruto. Nós vamos multiplicar palavras e não vamos tocar no coração das pessoas, sabe? Então, a competência técnica é preciso para que
a mensagem, o conteúdo em imagem, som e tudo mais, chegue de uma forma limpa até cada pessoa. Mas também nós temos que ter esta santidade de vida. Santidade mesmo, nós temos que buscar essa santidade. Para que tenha credibilidade nossas palavras. Não é? Para que as pessoas percebam que nós não estamos representando. Nós não estamos fazendo teatro. Nós estamos falando, passando para os outros a experiência bonita que nós temos. Quando nós ouvimos o Papa Francisco, a gente percebe isso. Ele não está fazendo teatro, ele está passando algo que está lá enraizado no coração dele. Uma certeza que o movimenta, que o anima, que o empurra a falar. Porque as coisas boas que a gente vive, nós temos que passar para os outros. Dom Cláudio Rumes, certa vez, fez a seguinte observação que eu achei extraordinária. Ele disse assim: o nosso povo fica feliz em passar as boas notícias. É a mulher que grita por cima do muro para a vizinha: olha, o meu filho José passou no vestibular, a Maria arranjou um emprego, nasceu meu neto. Boa notícia todo mundo gosta de dar. Por que nós, católicos, falamos pouco de Jesus? E ele disse: será porque Jesus ainda não é boa notícia para nós? Isso deixa a gente... Isso incomoda a todos nós. Ah, com certeza. Não é? É verdade. Nós temos que viver a experiência de Jesus Cristo em nossa vida e depois passar para os outros. Gente, vale a pena conhecer Jesus, experimentar Jesus na nossa vida, seguir Jesus, ouvir Jesus e testemunhar Jesus. E é por aí. Então nós precisamos usar bem esses meios, todos eles. Você pode imaginar a força das novas mídias, não é? Esse poder de convocação que jogou multidões na rua. Essa mesma força deve convocar aqueles que acreditam em Jesus Cristo para a gente transformar o mundo com o fermento do Evangelho. Pois é. Por esses meios a gente viu aí esse Papa, não é, com toda a sua simplicidade, impactando o mundo. Pois é, isso. De uma maneira especial, o senhor percebe que ele tem impactado no coração dos jovens, como fez João Paulo II? Pois é, não é? Você vê ele no meio de nós, que orgulho, que alegria, que coisa boa, não é? É uma simplicidade que cativa, com certeza, mas ao mesmo tempo não é que abarca a gente. E eu via o título deste livro do Papa, Só o Amor nos Salvará, como as suas catequeses, como as suas homilias. O que faz a gente ver, está assinado, não é? Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco. Mas aqui são pensamentos dele que ele fala há muito tempo. Não é que ele, de repente, está criando teorias novas ou mensagens novas. Ele viveu isso antes de passar para nós. Não é? Como Papa, ele já tem, assim, alguma compilação colocada à disposição, publicada? Ainda não? Não é muito cedo, né? Estamos aguardando uma encíclica dele. Eu creio, eu estou aqui imaginando que nós teremos uma encíclica sobre a fé. Não é? Porque aí ele termina as três virtudes, a esperança e a caridade, já passadas para nós, a mensagem por Bento XVI. Agora nós precisamos de uma grande e profunda reflexão sobre a fé e virá, pode esperar que virá. Agora, o mundo viveu algo quase que inédito, não é? Não é a primeira vez que você tem um Papa emérito, não é? Com um outro
Papa assumindo ali o pontificado, né? Mas há muito tempo isso não acontecia, então muita gente ficava imaginando como é que seria a relação dos dois, não é? Como é a relação desses dois homens? Porque o Papa Bento XVI não está no pontificado, mas está ali presente, não é? É alguém que viveu essa experiência antes do Papa Francisco. Eles conversam, eles conferem as coisas, o que um aproveita do outro? Nós não sabemos, nós sabemos apenas do silêncio de Bento XVI, que está servindo a igreja no silêncio, na oração, no estudo, não é? Então nós não temos pessoas que são adversárias, e nenhum sucedeu o outro, os dois sucederam a Pedro. Isso é uma coisa bonita na nossa igreja, nenhum Papa sucede o outro, todos sucedem a Pedro. Nós podemos dizer que com Bento XVI, Pedro foi Bento XVI, Pedro é agora Francisco, não é? Agora, cada um deu sua contribuição. Seria o mesmo que a gente dissesse que todo o ensinamento de João Paulo II, vamos começar mais lá atrás, de Leão XIII, com a encíclica, não é? Que realmente revolucionou, iniciou toda a doutrina social da igreja, aí Pio X, a liturgia, Bento XV, com a valorização do leigo, o Papa Pio XII, que aproveitou-se do rádio, não é? As mensagens radiofônicas, que já intuiu a importância desses meios de comunicação, não é? E depois nós tivemos João 23 com o concílio. Todas essas riquezas ficam, não são de consumo imediato e acabou. Vai se somando a esta riqueza da igreja. E Bento XVI, Papa Emérito, ao lado de Francisco, vai nos dar esta, não é? Estamos ali, a firmeza da doutrina, traduzida numa linguagem simples e humilde do povo por Francisco, e a igreja continuando através deles, dos bispos, dos padres, dos leigos, dos missionários leigos, das grandes comunidades, como é a Canção Nova e tantas outras, não é? Anunciando Jesus Cristo, o único capaz de transformar vidas e transformar o mundo. Agora, é inegável, né, a alegria do povo de ter sido eleito Papa, alguém tão próximo de nós, não é? Alguém que saiu do seio do povo latino-americano. Então, a alegria de poder dar essa colaboração ao mundo é alguém que saiu da nossa gente. Mas, ao mesmo tempo, muitos têm aquela expectativa sobre o fato do Papa ter saído da América Latina, se o foco do seu papado também repousará sobre a América Latina. O que o senhor acha? Mas vamos pensar bem. A igreja está muito viva ainda, louvado seja Deus por isso, na América Latina, não é? Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter até que inverter os papéis. Houve uma época em que nós fomos evangelizados pela igreja da Europa. Vieram os jesuítas, vieram os franciscanos, vieram as ordens religiosas e nos evangelizaram. De repente, Bento XVI sentiu que a crise de fé na Europa está muito dolorosa. Eu acho que vai ser a vez de nós enviarmos nossos missionários para lá, para passar para eles o nosso jeito alegre, bonito, criativo, vibrante de falar de Jesus Cristo. Olha, nossa igreja da América Latina, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as lutas e sofrimentos, ela é muito viva, haja vista os santos, a santidade de tantos, né, que hoje são até santidade que é reconhecida pela própria igreja, colocando nossos santos nos altares. É tempo de nós dizermos a esses jovens aquilo que os papas, que os 3 últimos papas disseram. Quem segue Jesus não perde nada, ganha tudo.
quem segue Jesus tem um sentido pleno para a sua vida. E vocês jovens que dominam todas essas novas mídias, vocês têm que nos ajudar a levar, a evangelizar essa ambiência dos novos meios de comunicação, não é? Porque o mundo hoje se transformou, até o ato de comunicar. Cada pessoa é um comunicador hoje. Se cada pessoa é um comunicador, uma pessoa evangelizada, encantada por Jesus Cristo, vai levar Jesus Cristo através dessas mídias. Padre Cido, eu agradeço muito essa conversa gostosa que nós tivemos aqui, tão enriquecedora, né? Espero que seja a primeira de muitas outras vezes que possamos recebê-lo aqui na Canção Nova. Viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite, meu querido. Que isso. Estou muito feliz. Eu também estou. Já posso dizer, já estive na Canção Nova. Pois é, você acompanhou aqui a nossa conversa com o Padre Cido, é responsável pela pastoral da comunicação na Arquidiocese de São Paulo. Como foi bom, não é? Você pode ver aí com a gente a importância de lançar mão desses meios que estão aí à nossa disposição para a gente levar a maior, a melhor de todas as boas notícias desse mundo, que é Jesus nas nossas vidas. E se por acaso a gente tem alguma dúvida em relação a isso, a gente tem que resolver aqui dentro, assumir essa boa notícia para a gente e publicá-la por aí. A gente mostrou aqui para você no programa, este livro do Papa Francisco, seus pensamentos reunidos desde a sua época de cardeal, Jorge Mário Bergoglio, né? Bergoglio. É isso mesmo, né? Isso Bergoglio mesmo. A pronúncia. Você vai conhecer um pouquinho de como pensa esse homem de Deus, né? A pessoa não abre mão do seu passado. O passado não é separado da pessoa na nova etapa da vida dela. Esse Papa que nós temos hoje é o que é por tudo aquilo que Deus construiu na vida dele. Você quer conhecer um pouquinho mais do seu pensamento? Você quer saber um pouco mais da colaboração que ele vai oferecer para essa igreja? Também está aqui à sua disposição, neste livro maravilhoso, com o título Só o Amor nos Salvará. Agradeço mais uma vez ao Padre Cido e a você que acompanhou conosco este momento precioso aqui na sua TV Canção Nova e no seu programa Papo Aberto. Se Deus quiser, na semana que vem, estamos juntos novamente no mesmo horário, às 22 horas, aqui na sua TV Canção Nova.